Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Agora nosso quadro Alô Doutor, e com a grata satisfação estamos recebendo dentro do programa a doutora Ana Lipzinski Pereira, que participa conosco, representante da VIT Advogados, para falar sobre desaposentadoria, uma temática muito atual, algo que está aí realmente gerando uma série de questionamentos, e é sobre isso que nós vamos conversar com ela hoje. Tudo bom? Tudo bom, César. Prazer, obrigado pela oportunidade de falar sobre esse tema que está tão em voga atualmente. Não, sem dúvida nenhuma, a satisfação é toda nossa, com certeza, doutora Ana. E claro que a pergunta que não quer calar, evidentemente, é com relação à aplicabilidade da desaposentadoria. Como é que ela está realmente sendo tratada dentro, né, do nosso universo jurídico? Bom, o que a gente tem até a presente data são realmente decisões importantíssimas em tribunais superiores. No nosso Tribunal Regional Federal aqui, decisões que orientam no sentido da possibilidade do aposentado renunciar ao benefício para que venha buscar um novo benefício num valor melhor, recebendo então a retribuição necessária das contribuições efetuadas após a aposentadoria. O que o nosso tribunal fala? Ele determina que pode-se desaposentar, pode-se pedir um novo benefício, mas que os aposentados teriam que devolver os valores do benefício já recebido. Ou seja, uma sentença que não se pode executar. O aposentado não tem atualmente condições de devolver todos os valores que recebeu desde o primeiro recebimento da aposentadoria. Bom, e como é que está sendo trabalhado isso, doutor? Isso foi para o STJ, para o nosso Superior Tribunal de Justiça, e lá no Superior Tribunal de Justiça foi revertida essa decisão daqui do nosso Tribunal Regional, e o Superior Tribunal então de Justiça determinou que não há a razão atuarial para que o aposentado devolva o que já recebeu, tendo em vista que lá, quando recebeu, contribuiu durante 30, 35 anos para aquele recebimento e depois continuou contribuindo. Então, atuarialmente, ele continuava a ter a mesma disponibilidade, só trocaria uma pela outra. E o STJ então diz que não há necessidade de devolução. Essa discussão toda está atualmente no STF, no Supremo Tribunal Federal. Realmente tem situações aí que a gente, vamos dizer, pensando, inclusive nos relacionamentos próximos, pessoas aposentadas. Imagine só a pessoa aposentada já depois de um ano e meio,
coisa que o vale, e de repente, né, surge uma oportunidade, ela pensa em se valer da lei, né, que está ali constituída hoje, e pede uma desaposentadoria até para melhorar, né, a sua condição, né, e até para a sua sobrevivência, né, e qualidade de vida, melhor dizendo, e tudo isso, evidentemente, repercutindo dessa forma como a senhora coloca e com esses agravantes. Quer dizer, há que se ter, inclusive, um bom senso nessa situação toda, porque se a pessoa estava aposentada gozando seus direitos, tá, na verdade, ela está usufruindo daquilo que era cabível. Tá? Exatamente. Então, a partir daquele momento, ela abriu mão daquilo, passou por uma outra etapa, um outro processo, volta a contribuir, quer dizer, ela realmente toma um outro posicionamento. Então, eu gostaria que a senhora deixasse isso bem claro, porque eu tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento estão cheias de dúvidas, porque, de fato, a temática da aposentadoria, em se falar, então, em fator previdenciário, é o que mais assusta todo brasileiro, principalmente quando chega na hora de se E do qual aposentar. não escaparemos. Realmente é uma situação. Existem muitas promessas já, né, nesse sentido. Inclusive, nesse período que estamos vivenciando aqui, promessas existem várias, mas a gente sabe que realmente é um grande desafio. Pois tu sabe, César, que realmente essa ideia de desaposentação, ela está muito relacionada com a existência do fator previdenciário. Porque o fator previdenciário foi criado para evitar aposentadorias precoces, né? E valorizar, então, a permanência da pessoa no mercado de trabalho, aposentando-se com uma idade mais elevada, né? O que viria em benefício dela. O que se imagina, então? Que as pessoas que estão aposentadas e que continuaram a contribuir trabalhando, necessitando do trabalho, elas teriam maior benefício em função de ter mais idade com um novo cálculo pelo fator previdenciário. É isso que está acontecendo. Hoje em dia, a desaposentação ela é favorável às pessoas que apresentam uma idade mais elevada, porque exatamente o fator previdenciário é benéfico para as pessoas que têm a idade mais elevada. E foi aí que se criou, então, essa ideia de que se a pessoa continua contribuindo, viesse a se desaposentar e, na verdade, a se favorecer desse tão famigerado coeficiente que foi criado para mantê-la no mercado de trabalho, né? Realmente tem situações aqui muito importantes a serem consideradas. Eu vejo aqui também, dentro desse manifesto que a senhora faz aqui, né, um artigo, e a senhora coloca aqui o princípio da dignidade humana. De que maneira a senhora observa essa situação? Porque aqui, inclusive, a senhora ressalta a questão da Constituição Federal de 88. Exatamente. Sobre esses aspectos. Quer dizer, há de se ter todo um cuidado, inclusive, em tratar essa questão realmente porque ela é fundamental, ela mexe com cada um de nós. A nossa Constituição, ela apresenta formalmente no seu texto o princípio da dignidade humana como um direito que fundamenta toda a estrutura do Estado Democrático Brasileiro. Então, sempre o que se busca é que se atenda a todas as necessidades do ser humano no melhor grau possível. Essa é a obrigação do Estado e o direito de todos. Ora, em termos previdenciários, o que a gente pode imaginar com relação ao princípio da dignidade humana? Que aquela pessoa que já contribuiu para a sociedade com tanto esforço, tanto trabalho, por um período tão grande, deveria ter, então, nesse momento da sua aposentadoria, a condição de aproveitar a vida dignamente, não é? De não ter que se preocupar com a manutenção do seu lar, da sua família, ela poder viajar, poder ter momentos de lazer, né? Ou até mesmo poder trabalhar, se esse é o grande prazer da vida dela, mas numa concepção opcional de trabalho, para quem já é aposentado. Não é o que a gente vê atualmente no Brasil, né? Atualmente no Brasil o que a gente vê é a maioria dos idosos sendo obrigada a trabalhar para manter o mínimo de condição no mesmo patamar daquele que ela tinha antes de se aposentar. Quer dizer, o brasileiro não pode imaginar que a aposentadoria seja sinônimo de inativação, né? Nós moramos no Japão,
moramos no Brasil, mas o Estado é obrigado a prestar esse tipo de atendimento aos idosos. Uma forma de se conceder respeito social ao idoso é permitir que o trabalho seja para ele uma opção e não uma necessidade. Essa é a dignidade da pessoa idosa. Ou uma obrigação para a sobrevivência. No Brasil, obrigação para a sobrevivência. Realmente é algo... O que é o contrário do princípio da dignidade para uma pessoa idosa. Né? É o que a senhora manifesta aqui com muita propriedade, sem dúvida nenhuma. E outra situação, doutora Ana, que seria interessante a gente abordar, sei que o pessoal está aí questionando, a gente entrou aqui nos aspectos fundamentais, né, até então, explanando evidentemente e observando as situações em si que se colocam dentro da proposição, mas nos aspectos assim mais práticos, o pessoal que está lá nos assistindo agora, como é que eles procedem, como é que eles devem fazer para buscar a desaposentadoria, quando é aconselhável isso, quando é desaconselhável? Bom, vamos já esclarecer o primeiro fato legal. Não existe lei com relação à desaposentação. Não existe no Brasil. Existiram propostas de lei que foram enviadas, inclusive o senador Paulo Paim, que é um defensor ardoroso dos aposentados, ele propôs um projeto de lei para que fosse instituída a desaposentação. Está arquivado, alguns não passaram, foram sancionados. Não existe lei para se desaposentar. Para quem quer praticar o ato de renúncia da sua aposentadoria com vistas a um novo benefício melhor, tem que obrigatoriamente procurar a justiça. É na justiça que se está criando essa nova forma de se ver a aposentadoria. Uma nova jurisprudência. Exatamente. É a justiça que corre na frente da vida real. Né? Na vida real, a lei corre sempre atrás. Né? Sem dúvida. E a senhora coloca muito bem essa situação, porque até então, quando se fala de desaposentadoria, e aí entra a questão dos decretos e outras manifestações que existem nesse sentido, e as pessoas têm ideia, né, de que isso realmente já esteja lá configurado como lei, e não era. Então existem proposições e isso realmente ainda não sucedeu. Então, de fato, havendo interesse nesse sentido, através da justiça ela tem que buscar então os seus direitos. Exatamente. E atender o seu interesse. Mas isso também demanda tempo, doutora Ana. E que tempo hábil há para isso? É uma incógnita. Qual o tempo que tem o juiz para julgar o processo? Hoje nós estamos com 2 processos no Supremo Tribunal Federal que tratam da matéria. Um está com o ministro Marco Aurélio, que já votou favorável à desaposentação, e o outro processo está com o ministro Luiz Barroso, que ainda não veio à pauta. Há 3 semanas atrás, a ação de desaposentação foi para a pauta do Supremo Tribunal Federal, mas não foi julgada. Pretende ainda, o Supremo Tribunal Federal já anunciou que pretende o julgamento esse ano. Tudo vai depender de como é que eles vão conseguir desenvolver o trabalho lá. Em termos de ação judicial, quanto tempo leva? Atualmente está se levando, até se chegar ao Supremo Tribunal Federal, está se levando 2, 3 anos. E depois que o Supremo decidir, se decidir favorável, vai ser obrigado à criação de uma lei, né? A lei vai ter que ser criada por força da jurisprudência. E se for desfavorável, perdemos todas as esperanças. Realmente tem situações aí a serem muito bem refletidas, né, com relação a esses aspectos todos da desaposentadoria, pelo interesse, e o que isso realmente vai trazer em termos de benefício, mas é o que nós vamos falar no próximo bloco. Continue ligado que no instante só a gente volta. Mas hoje em dia
é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você, qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem também que tem. De volta, continuamos aqui com a doutora Ana Lipzinski Pereira, traz informações sobre a desaposentação, a desaposentadoria, inclusive com proposições de jurisprudência para transformar em lei. Existe todo um trabalho de atuação em cima dessa temática e, é claro, nós vamos falar agora dos benefícios, o que realmente essa lei traria em termos de benefícios para as pessoas aposentadas. O que nós achamos de benéfico e importante com relação à desaposentação é que se espera que o aposentado, o idoso, possa realmente tirar prazer desse momento de vida tão especial, que é o momento em que ele já cumpriu com a sua obrigação social, em que ele possa então viver, ter lazer, ir ao teatro, ir ao cinema, viver na companhia da sua companheira, do seu companheiro. Em termos de benefício econômico, eu gostaria de deixar bem claro que as pessoas não devem ajuizar ações de desaposentação sem antes ter feito cálculos, ter procurado um especialista para que verifique antes do ajuizamento se vai valer a pena. Isto pode ser um problema muito grave depois, perder um benefício bom por um menos bom, não é? Então tem que se tomar cuidado. Essa orientação que a senhora dá nesse momento, ela é fundamental, serve como alerta para as pessoas que estão aí pensando, de repente, em lograr algum êxito nessa situação, caso os cálculos não favoreçam. A indicação aqui da doutora Ana é justamente que se trocar o certo pelo duvidoso. Seria mais ou menos falar no jargão popular, é uma situação que realmente pode trazer prejuízos, inclusive, para a pessoa que tentar, de alguma forma, modificar os seus vencimentos em termos de aposentadoria e não lograr isso nesse sentido. Não lograr esse êxito, Então, existem inclusive diferenças os trabalhadores da iniciativa privada, do setor público, que se aposentam na integralidade, quer dizer, existe todo um questionamento em cima dessa situação e evidentemente que a reflexão maior que se faz agora é em cima dessa nova proposição da desaposentadoria para que se configure algo que venha trazer vantagens. E nesse sentido, evidentemente, abrimos aí as nossas câmeras para suas considerações finais, inclusive aí com alertas e dicas importantes. Bom, o alerta que realmente eu gosto de fazer, deixar bem claro, a justiça não dá sentenças desfavoráveis. Não é essa a situação. A situação é da pessoa não ter que despender valores para ajuizar uma ação da qual depois não vai ter proveito algum. Então, realmente, procure um especialista, faça um cálculo. Você pode ter
surpresas, claro que não no sentido de redução de benefício, mas de uma expectativa frustrada, nesse caso, né? Com relação à desaposentação, vamos aguardar agora, né, que está no Supremo Tribunal Federal, que esse ano parece que se propõe ainda a resolver essa questão, para depois da palavra, então, final dos nossos ministros, a gente possa vir a se regozijar de ter vindo aqui e falar sobre isso. Sem dúvida nenhuma, queremos agradecer muito a doutora Ana Lipzinski Pereira, né, participando hoje conosco, falando da desaposentadoria, a matemática que realmente requer muita reflexão, e uma reflexão importante porque isso atinge a cada um de nós. Então é algo que a gente realmente tem que torcer e fazer, inclusive, pressão popular aí para que isso se processe de maneira célere e que traga os resultados esperados, que a sociedade tanto clama e tanto pede, que está aí, né, inclusive em julgamento. Então, mais uma vez, doutora Ana, muito obrigado pela participação. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil.